sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E antes de anunciar nosso convidado de hoje, quero agradecer o apoio e patrocínio do Sistema de Cooperativas OCB do Espírito Santo, um parceiro que conecta histórias. E aqui a gente também conecta histórias, então vamos lá. Nosso convidado de hoje é daqueles que precisa ter mais de 24 horas no dia. Não tenha dúvida disso. Para vocês imaginarem, ele mandou recado para nossa produção 10 horas da noite, que também não tem problema algum, porque nossa produção é 24 horas. Mas um advogado que hoje coordena, está à frente da maior subseção do estado do Espírito Santo, que é Vila Velha. Seja muito bem-vindo, doutor José Antônio Nefa Júnior. Olá, cumprimento a todos e a todas que nos acompanham. Obrigado, Carla, pelo convite. Estou à disposição. Eu que agradeço. Mais conhecido como Nefa, né? Todo mundo Nefa Júnior, Nefa. Quando me chamam de José, eu tenho que raciocinar comigo mesmo, será? Então, demora para cair a ficha. Agora, conta pra mim, como é que é conciliar essa sua vida tão corrida? Porque, assim, já de antemão agradeço por ter arrumado um espacinho na sua agenda, imagina, que a gente já vinha tentando ajustar, né? Nossa agenda não estava batendo, mas mais uma vez, obrigado pelo convite. Acompanho aqui o podcast, acho mó barato, a iniciativa foi fantástica. Mas já brinquei aqui que a gente tem que fazer um podcast com você também para escutar as suas histórias, né? Mas enfim... essa pergunta é a pergunta que volta e meia eu escuto, né, dos meus ex-alunos, alunos, jovens advogados, mas é difícil de responder assim, né? Como que você consegue conciliar tudo? Eu acho que a gente coloca na rotina, né? Eu não pergunto muito se eu tenho que fazer ou se eu quero fazer, eu simplesmente coloco na rotina e vou fazendo, né? Então, a aula, né, o magistério, que eu comecei já há muitos e muitos anos. Então, quando eu saí da faculdade, fiz uma pós, emendei no mestrado. E é claro que quando eu comecei a dar aula lá atrás, eu não tinha já a facilidade que eu tenho hoje, né? Então, eu demandava muito mais tempo para preparar uma aula, para me preparar psicologicamente também para dar aula, né? Hoje isso já vai mais de forma orgânica, né? Então, isso facilita muito. A advocacia também, a gente, né, eu tenho meu escritório, a gente tem uma equipe que ajuda, que está lá com a gente no dia a dia, e também depois de algum tempo de advocacia você já não tem mais tantas surpresas, né? Você fazer uma audiência já não te consome também tanto como te consumia, né, antigamente. E a OAB também consome bastante, mas é feito com muito carinho, com muito amor. Então já está na rotina. Mas, Nefa, tudo é experiência. Tudo a experiência conta, não é verdade? Conta. Eu acho que se hoje, né, ou melhor, se eu tivesse que fazer as coisas que eu faço hoje, lá atrás, 15 anos atrás, eu ia suar muito e talvez não conseguisse, né? Então o tempo vai trazendo também essa experiência, essa facilidade pra gente, né, de lidar com os problemas ali do dia a dia. Por isso que a jovem advocacia tem que ter calma, né? Não adianta, né? É engraçado porque a jovem advocacia, né? A jovem advocacia reclama muito do início da profissão. Sim, né? Sim, é natural. Mas vamos lá, natural, mas vamos lá. Não adianta tapar o sol com a peneira. A gente está no mercado hoje, que é um mercado altamente competitivo. É um mercado saturado, porque a quantidade de advogados que são despejados aí, né, todo semestre pelas faculdades, né, não é brincadeira. E é difícil mesmo, né? Você arranjar ali um lugarzinho ao sol. E a advocacia tem aquele negócio também, até você conseguir construir uma imagem, construir uma credibilidade. Demora, né? Não é do dia pra noite, né? E vamos lá também. Qual profissão que você já sai da faculdade ganhando rios de dinheiro e que é fácil e tal? É difícil, né? Você encontrar uma profissão que tenha isso, né? Não, realmente nenhuma. Mas conta pra gente, como é que foi o início? Você sempre quis ser advogado? Eu acho que sempre depois que eu entrei na faculdade, né? De Direito, porque quando fui fazer vestibular eu não sabia para onde estava ventando, né? O que eu quero fazer do vestibular? E aí eu me lembro que o pessoal falava, não, você tem jeito de advogado, aquelas coisas, né, que sempre fala. Por que você tinha jeito de advogado? Você defendia todo mundo? Não, gosto de falar muito mesmo, né? Gosto de falar muito, de conversar demais e tal.
né? De argumentar muito, né? E aí, não, você tem jeito de advogado e tal. Mas eu não tinha aquela coisa assim, não, quero fazer direito. Então, no final das contas, prestei vestibular para administração, prestei vestibular para contabilidade, prestei vestibular para o direito também. E aí eu me lembro que eu tinha passado também em administração, passei em direito, passei em contabilidade. Aí eu não queria fazer direito, né? Eu falei, não quero fazer direito não, tal. E meu pai, olha, entre administração e contabilidade, sugiro que de repente você faça contabilidade, porque... E eu me lembro disso até hoje, né? Ele falou alguma coisa assim, olha, o administrador não pode fazer o que o contador faz, mas de repente o contador pode fazer também o que o administrador faz. Eu falei, não, então eu vou fazer contabilidade. Assim, eu queria morrer, foi o pior ano da minha vida, né? Eu nem sei onde estava com a cabeça para aceitar um negócio daquele também, porque eu odeio cálculo, odeio matemática e fui meter naquilo. Sofri demais, aí depois passei pro direito, né? E aí eu acho que me encontrei ali, né? Me encontrei no direito. E é engraçado como a gente acaba também sendo fruto daquilo que a gente viu, né, e viveu, né? Porque na faculdade eu não tive a oportunidade de fazer estágio no fórum, no Ministério Público, né? Eu tenho um tio que é advogado, então no segundo ano de faculdade já entrei no escritório dele, comecei a fazer estágio ali, é o Ivon, né? E aí comecei a conviver ali com o Marcos, com o Pupim, pessoal bem estudioso, pessoal técnico, né? Então eu convivi com aquele lado da advocacia, né? E achava bonito. E na faculdade mesmo, né? Eu tive professores, por exemplo, Marcelo Abelha, né? Que era foi um professor de processo civil, né? Já me apaixonei pela matéria, né? Então assim, eu vi aquilo para quando eu formasse. Falei, não, quando eu formar eu quero advogar, quero ter, né? Não quero fazer concurso, não quero nada disso pra mim, quero ter meu escritório, quero advogar e tal. E no final das contas, eu acho que foi até isso que me inspirou também a dar aula, assim, né? Eu tinha alguns professores, o Roger Faisal, que foi um professor também, né? De processo civil e era advogado, então eu me inspirava muito nesses professores, que davam aula e que advogavam também. Eu acho que veio daí também meu amor pela docência, né? Em processo civil. Em processo civil. Assim, é uma característica bem grande aqui no Espírito Santo, né? O processualismo. Mas eu tô para dizer que eu acho que até por influência mesmo do Marcelo e do Flávio, né? Do Marcelo Abelha e do Flávio Cheim, que foram doutores, né? Sim. Muito cedo lá atrás, numa época em que não se tinha tanto doutor assim, e eu acho que eles influenciaram ali muita gente, assim. Eu tenho muitos amigos meus que optaram pelo viés processual aí, né? Por essa área de direito processual, por causa deles, né? Assim como eu também. Legal, bacana. E o início da carreira, como é que foi? Você falou que fez estágio com o seu tio, isso? Depois você abriu seu escritório, foi para outro escritório. Como é que foi? Seus primeiros clientes? Conta pra gente. O início da carreira é difícil mesmo, né? Sem dúvida. Assim, eu me lembro que quando eu formei, aí a gente começa a pensar, e agora, né? O que eu vou fazer daqui pra frente, né? E agora, né? Aquela sensação de que você não sabe nada, né? E aquela sensação de que você tem que produzir alguma coisa ali da sua vida, e agora? E aí, a única certeza que eu tinha é que eu queria fazer alguma coisa para me destacar no mercado. Então eu falei, não, então eu vou fazer um mestrado para começar a dar aula, que talvez seja uma coisa para colocar no meu currículo ali, para me ajudar, né? Eu tinha isso na cabeça. Então formei, já fui fazer uma pós-graduação em processo civil. Nesse meio tempo, decidi sair do escritório também e montar o meu escritório. Eu queria ter meu nome lá na porta do escritório, né? Bater as asas sozinho. E aí coincidiu de um grande amigo meu estar voltando de São Paulo, que é o Rafael Abad. A gente foi sócio, né? Durante alguns bons anos. E Rafa chegou em Vitória, a gente, e aí, vamos montar no escritório? Vamos. Beleza, ninguém tinha dinheiro, né? Aquela coisa. E eu me lembro que a gente alugou uma salinha assim, pequenininha, até no prédio onde eu tenho meu escritório hoje. Era ali no Atlântico Sul, ali em Vila Velha, que tem um monte de advogado ali, né? Em cima da Caixa Econômica. Esse prédio é conhecido, né? Por ter tantos advogados ali, né? E eu me lembro que aquela salinha ali que a gente alugou, até de um contador mesmo, e tinha um carpete assim no chão, assim, que chegava a soltar bolinha, assim, aqueles pedaços, né? Aí a mesa foi uma mesa que eu peguei, que tava uma mesa de escritório velha, que tava na garagem lá de casa abandonada. Rafael trouxe umas cadeiras lá da casa dele, né? Nem dinheiro pra montar o escritório a gente tinha. Aquele negócio assim, né? Você entrava no escritório e falava, nossa, eu tenho que trabalhar aqui mesmo, né? E não tinha a mínima condição de atender cliente.
cliente ali. Então, o cliente, quando a gente falava com ele, não, quero uma reunião, vamos no seu escritório. A gente, não, precisa vir aqui não. Vamos almoçar então, vou te pagar um almoço. Né? Ou então, não, vamos no seu escritório, vamos tomar um cafezinho com você no seu escritório. Queremos conhecer, né, sua rotina, a rotina do cliente. Então, a gente não podia nem receber ninguém lá. E eu me lembro que nessa época eu já estava quase que terminando assim a pós-graduação. Aí abriu, foi uma das primeiras turmas do mestrado da FDV, né? Acho que eu fiz, a segunda turma ou terceira turma de mestrado. Na época que nem se falava mestrado na UFES ainda, né? Era só FDV. Tinha uma concorrência ali um pouquinho maior, né? Sim. E eu me lembro que eu era um menino ainda, né? Tinha lá, sei lá, 24 anos, 25 anos. E eu falava, não vou passar nesse mestrado, porque na época os professores estavam fazendo mestrado, né? Poxa, na época que eu fiz mestrado, tinha juiz fazendo prova comigo, promotor fazendo prova comigo. E aí eu me lembro que eu estava fazendo a pós de processo e estava empolgado, assim, né? Olha como são as coisas. Eu fui fazer a pós de processo civil, porque não tinha vaga para pós de civil. Aí, aliás, a pós de civil não abriu. Eu falei, então eu vou fazer processo mesmo. Tal. Mas eu achava, não, processo eu já sei e tal. Não sabia nada, né? Eu fui descobrir que não sabia nada na pós-graduação mesmo. Aquela ingenuidade do estudante que saiu da faculdade. Sim. Tinha estudado muito mais aquela matéria do que as outras matérias. Eu gostava, tinha afinidade. Mas depois fui ter aula com Didier, com Bedak, com Carmona, com Cruz e Tucci. Eu falei, gente, eu não sei nada de processo, Casca-Pinela, né? Meus professores, né? E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero fazer um mestrado em processo, né? Porque eu tinha mestrado lá em processo, na área de direito processual também. E eu pensei, não vou passar, mas vou fazer por experiência. E aí... ali eu comecei a entender que o esforço paga, né? Que o trabalho paga. Porque, assim, com certeza eu não fui o aluno ali do mestrado que fez a prova ali, né? Que mais sabia processo, que mais sabia introdução ao estudo de direito, que eram as matérias que foram cobradas na prova. Mas eu tinha ficado tão psicopata para passar naquela prova, que eu peguei todos os pontos que poderiam cair, fiz redações, né? Na época não tinha gravador no celular, né? Na época gravei, ficava escutando aquilo o dia inteiro e tal, e fui aprovado. E ali eu percebi, né? Falei, eram poucas vagas, tinha muito mais candidatos que vaga, e muita gente que sabia processo muito mais do que eu acabou ficando de fora, né? E ali eu entendi que no final das contas é muito mais transpiração do que inspiração, né? Porque assim, eu queria muito aquilo e achava, não vou passar. Aí o que eu pensei? Vou fazer a prova do mestrado, não vou passar mesmo, vou ganhar experiência no ano que vem, na próxima prova, quando eu já tiver terminado a pós-graduação, eu faço de novo. E acabou dando certo, e aí acabei conciliando, né? Comecei a fazer o mestrado, estava terminando a pós e já estava com o meu escritório ali, estava eu e o Rafa ali, já no dia a dia da advocacia. E foi uma época muito bacana, assim, né? De aprendizado, de entender que... eu achava que quando montasse meu escritório, a minha qualidade de vida ia melhorar demais, que eu ia ser chefe. Que eu ia ser chefe. Ilusão, né? Exatamente. Né? Mas foi uma fase muito legal assim na minha vida, né? Que legal, que legal. E quando você começa... É interessante que a gente, como você falou, você acha que você vai ser chefe e tal. Sua primeira contratação, você lembra? Eu lembro. Como é que foi assim? Você se emociona, assim, de falar, nossa, eu agora estou contratando, eu sou realmente o chefe. Olha, me emocionar, assim, não me emociona não, entendeu? Mas o que acontece? Quando eu saí também do escritório do meu tio, a gente tinha lá um ou outro cliente que a gente já cuidava, então, ainda que pagando pouco, o cliente nos acompanhou, então tinha lá uma assessoriazinha jurídica, né? De uma consultorazinha ali, um contrato pequenininho e tal, para mexer com contratos, né? Revisão de contrato. Sim. Aí os amigos começam, né? Tem um negocinho aqui, um probleminha aqui de atraso de voo. Então, enfim, um negocinho aqui, um negocinho ali. E aí eu me lembro que tinha um amigo nosso que tinha sido cliente nosso, né? Até no escritório do meu tio mesmo. E nos procurou. Era para fazer uma cobrança, né? E era algo em torno de 50 mil reais na época, alguma coisa assim. E eu me lembro que quando eu parei para fazer, né, que foi a minha primeira peça no meu escritório mesmo, né? Quando eu fui fazer assim, eu dei aquela travada, né?
falei assim, né, o que está acontecendo? Né? Eu passei anos, né, fazendo tudo, redigindo bem, fazendo petição inicial, agravo de instrumento, recurso especial, o que fosse. Né? Mas por que eu travei ali? É porque agora a responsabilidade era minha, né? E quando eu estava no escritório, e eu era o final da cadeia alimentar do escritório, né? Ficava muito fácil de você chegar, redigir e falar, não, tá ali, ó, alguém vai ver para você e se der algum problema, a responsabilidade não é sua. Só que quando você tá ali para fazer, você começa, peraí, por que eu tô endereçando assim? Por que eu tô fazendo desse jeito? E se por um acaso eu vacilar e o processo depois foi extinto aí, sem resolução do mérito, se eu perder esse processo e meu cliente for condenado a pagar um honorário de sucumbência para a parte contrária. Se for condenado, o caso era 50 mil, 10%, 5 mil reais. Já era mais do que eu tinha ganhado para fazer a ação. Então, quer dizer, e aí, realmente, eu percebi que é diferente mesmo, né? Quando você está à frente, quando o escritório é seu, quando você contrata com o cliente, né? E aí, não interessa o valor dos honorários, né? Pode ser 100 mil reais, pode ser R$1.000, mas o cliente está te pagando, ele espera alguma coisa de você. E aí, a responsabilidade é sua, né? Dando certo ou dando errado, a responsabilidade é sua. Sim, né? Sem dúvida. Então, essa carga emocional, assim, né? Eu guardei comigo do início da minha carreira, assim, né? Do início da minha profissão. E como a gente estava falando, tudo é muito difícil, né? Quando você está começando. Para você peticionar é muito difícil, por causa da insegurança. Para fazer uma audiência é mais difícil, por causa da insegurança. Então tem esse dispêndio, né, de energia para fazer as coisas mesmo. Legal. E que caso é esse que te marcou muito no início da carreira, referente a um único bem de uma família? Esse caso me marcou porque foi até uma coincidência assim da vida, né, desse casal ter voltado no nosso escritório para nos procurar. Eu me lembro que a gente já estava naquela pilha, né, danada de conciliar o mestrado, já estava fazendo mestrado com o escritório, e não era fácil, né? Claro. Primeiro semestre do mestrado a gente tinha lá 4 dias, né, de aula, e era a manhã toda por conta. E aí, todo dia, até tarde no escritório, não sei o quê, e tendo conciliar seminário de mestrado com as petições do dia a dia, com as pendências, com uma reuniãozinha com o cliente e tal. E aí teve um dia que marcaram uma reunião no escritório, e aí eu não pude ir. Eu falei, Rafael, você tem como segurar a onda aí, porque tô com minhas coisas de pendência, não vou conseguir fazer reunião. Rafael, não, beleza. Aí ele foi lá, fez a reunião e tal. Eu vi, né, o casal entrando antes, né, nem me toquei. Quando o Rafael saiu, eu falei, e aí? Deu certo, tal, né? Tem mais um contrato aí, vai entrar um dinheirinho, né? A gente fica apertado de grana, né? Como é que é? Vendendo almoço, comprar janta, né? Como se diz aí no popular. Aí, o Rafael falou assim, né, você não lembra deles, não? Eu falei, cara, não lembro. E aí ele me lembrou. O que acontece? Há alguns anos antes, talvez na época lá, uns 2 anos antes, eu fui entrar na sala do meu tio, né, no escritório do meu tio, quando eu era estagiário ainda. E normalmente, quando eu entrava assim, né, tinha uma mesinha assim, meu tio ficava sentado aqui, a porta ali, né? Quando eu entrava, o meu tio sempre fazia assim, ó, né? Me chamava pra dentro e eu sentava pra ver como é que atende um cliente, como que cobra, né? Enfim. E naquele dia, eu me lembro que eu abri a porta e meu tio fez assim, ó, né? Tipo assim, espera aí, não entra. E eu só pude ver assim, de lado, né, um casal, como se estivesse sentado onde você está sentado aí. Um casal, um senhor, já um pouco mais velho, e uma senhora. A senhora chorava muito. E o Rafael sentado assim do lado do meu tio e tal, né? Aquela cara séria dele. Enfim, eu era estagiário, aquilo passou despercebido. Depois eu fui entender o que aconteceu. Aquele casal, eles estavam passando, né? Visitando alguns escritórios de advocacia, tentando arranjar uma solução para o problema deles, né? O que tinha acontecido? O cara era um empresário, faliu, quebrou, começou a vender os seus bens para pagar todo mundo, né? Então, um cara extremamente honesto, assim, né? Então, pagou todo mundo que ele devia, quitou todos os processos trabalhistas, cíveis e tal. E tinha um processo que ele falava assim, ó, era um processo que estava tramitando na Justiça do Trabalho, e ele falava, olha, esse daqui eu não quero pagar, porque na verdade esse autor aí, o reclamante, ele era um amigo meu,
eu coloquei ele para dentro da empresa, ele tinha um cargo de confiança, ele era gerente, não sei o quê. Depois a gente descobriu, depois de muitos anos, que ele estava desviando o dinheiro da empresa. Então, no final das contas, muito que a gente vive hoje é em função do que ele nos fez e a gente não teve como provar e tal. Pois bem, e assim foi feito. Só que ele perdeu esse processo. E a condenação era uma condenação alta e tal, e já estava em torno de 1 milhão e pouco, não sei o que, aí juros, né? Sobre juros, aquela história toda, né, da bola de neve do judiciário. O que aconteceu? Num determinado momento, o advogado desse casal, que tinha procuração com amplos poderes e tudo mais, ofereceu o único bem que eles tinham, que era a casa deles, como garantia de um processo de execução. Né? Ofereceu para garantir o juízo e tal. Assim, eu até entendo. Se for para pensar, o que esse advogado, o que eu acho que esse advogado tentou fazer? Ele falou, não, eu vou oferecer como garantia, lá na frente eu falo que o bem é impenhorável. Só que, e ele fez isso, só que quando ele foi falar que o bem é impenhorável, o judiciário falou o seguinte, olha, já ofereceu, então, por ter oferecido esse bem de família, né, a penhora, você está renunciando à impenhorabilidade do bem. E aquilo, e essa decisão, ela foi mantida, né? Foi mantida pelo TRT, o processo estava já no TST, né? E parece que já tinha tido mandado de segurança e tal, e nada tinha dado certo. Então, esse casal estava assim, para você ver, quando eles entraram no meu escritório eu nem reconheci, né? Eles envelheceram 10 anos em 2 anos. Né? A mulher, ela só chorava, o cara, assim, nitidamente acabado. E eles falavam, olha, a gente não tem pais, não tem filhos, não tem irmãos, eram só os 2 na vida. A mulher tinha sido do lar a vida toda. O cara recebia lá uma aposentadoriazinha lá e tal. E eles falavam, olha, a gente tinha lá, né? O que a gente ganha aqui é o suficiente para comprar ali a alimentação do mês a mês, remédio, pagar um plano de saúde. Agora, a única segurança que eles tinham, que era casa, né? Já não tinha mais. E aí a mulher falava, pô, mas o que vai ser de mim, né? Eu vou ter que morar num asilo, vou ter que morar numa casa né? Enfim. Então, aquilo ali me marcou demais, assim, né? A gente não pegou, a gente não advogou para eles, né? Rafael que atendeu os 2 e disse que eles tinham já ido em vários escritórios e todo mundo falava a mesma coisa, olha, não tem mais o que fazer, né? Já está lá em cima, não tem mais recurso, né? Enfim. Então nem sei que fim que levou os 2. Mas é uma coisa pra gente pensar, né? Como que as nossas condutas, né? Como profissional, como advogado, pode marcar a vida de uma pessoa. Impactam muito, né? E pode marcar de forma positiva ou de forma negativa. Né? Então, eu vejo muita gente às vezes formando, né, e falando, não, eu vou advogar enquanto eu não passo num concurso público, né? Como se a advocacia fosse uma sala de estar de concurso público, que a gente sabe que não é. Né? A advocacia, ela consome, ela precisa de você. E não existe advogar com qualidade, entregar um serviço de qualidade se você não está completamente envolvido com aquilo ali, né? 100% envolvido com aquilo ali, né? Exatamente. E aí você tocou bem aí a questão do jovem advogado, né? Como é que você vê a jovem advocacia hoje? Ainda o jovem sai muito com essa ideia de concurso ou você já olha a jovem advocacia com uma visão um pouco mais empreendedora, um pouco mais autônoma mesmo? Olha, nesse semestre eu tô com 3 turmas de 10º período, 2 turmas de 3º período e uma turma de 6º. Quando eu perguntei exatamente isso que você me perguntou, vem cá, o que vocês querem fazer quando vocês crescerem, né? Assim, né? O que vocês vão fazer quando formarem? No 10º período, muita gente vai advogar, né? Tá se colocando... Coisa que antigamente não existia, né? Mas eu acho que até pelo momento, né, deles perceberem que não tem concurso público, né, abrindo como abria antes, de perceberem que hoje em dia, para passar no concurso público, né, porque você fala, vou passar no concurso público, você vai trabalhar com a hipótese de um dia, beleza, mas vou sentar para estudar para passar no concurso público, já é diferente, porque tem gente que vive disso, né? Tem gente que a profissão é concurseiro. Então o cara tá ali já 5, 6, 7 anos ali por conta daquilo ali.
né? Então, acho que o pessoal do 10º período ali, que já tava com o pezinho ali, né? Já com a água gelada batendo na canela, fala, não, né? Eu vou advogar e tal. Mas o pessoal do 6º e do 3º período, né, muita gente querendo fazer concurso público. Muita gente, né, buscando a estabilidade e tal. Né? Entendi. E me conta uma coisa. Casos que te marcaram, situações inusitadas, às vezes, o pessoal conta aqui, né, que às vezes passa aperto em audiência, que testemunha fala o que não ia falar, honorários diferentes, conta aí pra gente. Já, acho que, qual advogado que nunca ficou em saia justa, né? Não é? Com o próprio cliente, né? Qual um advogado que nunca ficou em saia justa? Isso já, por algumas vezes, né? Mas assim, vamos lá, de marcar, assim, casos que marcaram. Dizem que não é bom a gente se envolver emocionalmente com os nossos casos, né? Dizem que não é bom a gente... Por isso que dizem que não é bom a gente advogar em causa própria, né? Falam isso mesmo. Mas teve um caso, assim, que esse eu me lembro bem, assim, eu me envolvi assim, emocionalmente, porque eram pessoas conhecidas, né? Eu tinha um vínculo de amizade com eles. E eu até conto esse caso, né? Volta e meia, assim, nas entregas de carteira, né? Que eu faço lá no OAB. Eu me lembro que, no finalzinho da tarde já, assim, me liga a tia de um amigo meu, né? Falando que o ex-marido dela, eles estavam separados já, que o ex-marido dela estava com um problema no coração, estava com mais de, sei lá, 50%, 60%. Eu me lembro que era uma coisa assim grotesca, assim. Mais de 50% da capacidade cardíaca prejudicada já. E o cara estava em cima de uma maca no hospital e o plano de saúde não autorizava a cirurgia de jeito nenhum. Aliás, autorizava a cirurgia, não autorizava os stents, né? Aquela coisa, né? Nenhuma novidade, né? Mais do mesmo. E ela estava assim desesperada, falando, Nefa, eu só tô te procurando porque os médicos falaram que se eu não procurar, esse cara ia morrer aqui em cima. Né? Os médicos falaram, minha filha, olha, procura um advogado, que senão esse cara vai morrer aqui em cima da mesa. E ela me procurou. E já estava escurecendo já, então até buscar documento, não sei o que e tal. E eu conhecia o cara, conhecia ela, né? Conhecia os filhinhos dela, né? Era um casal. E ela estava assim, desesperada, assim, sabe? Você percebe que quando a pessoa está sem chão, né? Ela não conseguia nem concatenar as ideias direito. Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso da declaração do médico, né? De um laudo médico e tal. Então, assim, ela estava, né? Muito fragilizada por conta da situação. E aí, eu me lembro que nesse dia, né? Assim, até pela circunstância, pela importância do caso também, eu não fui para casa, né? Eu dormi no escritório mesmo, né? Foi um negócio que quando eu fui ter os documentos em mãos, tudo em mão, laudo médico e tal, já era, sei lá, 10 e pouco da noite, 11 horas da noite. E aí o pessoal começou a ir embora do escritório. No outro dia, quando eles chegaram, eu tava lá ainda no escritório, né? Tava terminando a petição, passei a noite mesmo, assim, né? Descansei um pouquinho lá na sala de reunião, mas voltei, né? Com medo mesmo de acontecer o pior, e aquele negócio tá na minha mão e eu não consegui ter terminado, né? Sim. E aí era uma demanda que ia tramitar ali no Foro de Vitória, abre às meio-dia, né? Na época eu cheguei lá um pouquinho antes. Aí eu me lembro que na distribuição, a moça da distribuição falou, olha, doutor, não pode ser distribuído, né? Só sobe 14 horas ou 16 horas na época, alguma coisa assim. Eu falei, não, mas até subir, de repente meu cliente já morreu já, né? E aí eu fui conversar com o diretor do Fórum de Vitória, na época até o atual desembargador Carlos Simões. Ele, não, né? Isso é urgente, tem que ser agora, né? E aí ele fez uma distribuição extraordinária, chamou um oficial de justiça, né? O oficial de justiça ficou do meu lado esperando já. Aí a gente subiu pro cartório. Aí, olha como são as coisas, né? Na hora de despachar, a escrivã agilizou e tal, papai, na hora de despachar com o juiz, né? O assessor do juiz disse que o juiz estava em audiência. Eu falei, não, mas vai lá, conversa com ele, então, pra mim. Vai lá, não, mas doutor, não posso atrapalhar, não posso. Eu falei, cara, mas é caso de vida ou morte. Não, doutor, mas não posso. Eu falei, não, então eu vou entrar. Não, mas o senhor não pode. Eu falei, mas como que eu não posso? A audiência está em segredo de justiça? Não está, então eu posso. Ou seja, o assessor estava ali, eu nem sabia também de onde estava ventando, né, o que estava acontecendo. E eu me lembro que eu cheguei, entrei na audiência, excelência, pela ordem, desculpa interromper, tem um caso de vida ou morte aqui.
E aí o juiz pegou ali, né, de próprio punho, tal, leu não, assinou, mandou cumprir com urgência e tal. E aí a gente tava ali, e aí isso me marcou também muito, né? Eu tava ali de frente pro elevador do Fórum de Vitória ali, né? Que eu costumo brincar que é o portal do inferno, né? Porque abre quando não quer não abre, né? Um calor danado. E aí eu me lembro que tava ali esperando, já com ofício em mãos, né, para determinar a cirurgia em caráter de urgência, o oficial de justiça comigo para cumprir, e a cliente me ligou, né? E ela me ligou assim, né, e aí, né? Como é que tá? Eu falei, não, ó, consegui eliminar e tal, assim. Eu não consegui nem terminar de falar, ela deu aquele... E começou a chorar no telefone, né? E como eu também já estava um pouco angustiado, né? Até em função de conhecer todo mundo, eu também, né, veio aquele nó na garganta, se dá aquela segurada, assim, né? Mas isso é pra gente entender também o desespero do cliente também, porque falar em fórum pra gente é tudo muito legal, né? Falar em fórum, falar em liminar, falar em juiz, é o nosso dia a dia, é o nosso mundo. Mas para quem não vive, né, nesse mundinho do judiciário, eles acham que juízes são seres iluminados que ocupam o Olimpo, né? E que são inacessíveis, inalcançáveis. É mais ou menos isso. Você falar em liminar para os caras, não, cara, né? Então, mais uma vez, né, a importância assim daquilo que a gente faz, né? Sim, sem dúvida. E numa situação dessa, eu acho que é impossível a gente também não se envolver emocionalmente, né? Principalmente quando tem pessoas, a gente está divulgando para pessoas que a gente gosta muito, tem convívio. Nunca chorou num tribunal, nunca chorou. Vontade já tive, né? Não, porque... Principalmente quando minoram meus honorários, entendeu? Assim, né, de sucumbência. E isso dá vontade de chorar, que é... Né? Já teve desembargador aqui contando que chorou. Mas olha, às vezes é o que você falou, a gente não tem como, em alguns casos, a gente não se emocionar junto com a parte, né? Mas assim, dificuldades aos montes, assim, né? Eu acho que você falar de dificuldade para advogado é pleonasmo, né? Entrar para dentro, sair para fora, descer para baixo, né? É isso, né? Não, o nosso dia a dia é difícil, né? Exato, o nosso dia a dia é lidar com problemas. Pois é. Olha, teve um caso, tá bem que você falou, né? Quando a gente começa a falar, né? Lembra dos casos, né? Lembra. Pois é. Tem um caso que foi também, eu fiz por pedido de um amigo meu, né? Na época, para um rapaz que... Esse meu amigo que pediu era cliente nosso também. E era um rapaz que estava precisando muito, estava numa situação financeira muito difícil e tal. E emocionalmente também estava muito abalado. E aí chegou o caso ao escritório, que a princípio seria um reconhecimento de uma união estável, com a dissolução da união estável, né? Definição de guarda, né, da filha menor. E esse negócio acabou descambando assim, uma porrada de procedimento, né? Teve alegação de abuso da menina, né, que tinha, sei lá, na época 4 anos, 5 anos, né, por parte do pai, que era o meu cliente, e as petições, né, da mãe, sempre vindo assim muito pesadas, muito carregadas de várias alegações. E aí eu me vi em meio a uma confusão que eu não tinha nem ideia de que poderia acontecer, né, porque nada daquilo foi me falado, né. E aí começa perícia daqui, perícia de lá, assistente social e tudo mais, e chegou-se à conclusão de que nada daquilo estava acontecendo, que no final das contas era tal da alienação parental, né? E era um assunto novo aqui ainda, assim. Era um assunto novo. E o meu cliente, ele começou a estudar a alienação parental, né? E ele começou a buscar professores de fora do estado que falavam sobre alienação parental. E ele começou a organizar eventos sobre alienação parental, trazendo gente de fora para falar e tal. Então, assim, foi um movimento bem interessante, né? E a gente conversava muito sobre aquilo, sobre os efeitos que a alienação parental tem, né? E que poderiam ter sobre ele mesmo, que ele tinha que tomar muito cuidado, que ele não poderia, né, se afastar da filha dele e tal. Só que ali no meio você tem a morosidade do Poder Judiciário. Ah, sim. Né? Ali no meio você tem, muitas vezes, a dificuldade dos juízes, dos promotores, de ter sensibilidade de entender o que está acontecendo. Então, aquilo ali me ocupava demais. Eu estava praticamente todo dia no fórum, correndo atrás e tal. E o processo se arrastando. E no final das contas, depois de muita tentativa de acordo, de bate-papo e tudo mais, na audiência, né, a gente foi para uma audiência
E ele falando, não, olha, pra mim tá tudo ótimo, eu só quero ter o direito de visitar minha filha sem ninguém perto, eu só quero isso. E não tem problema de ficar com a guarda, né, dela ficar com a guarda e tal, pode só delimitar direitinho, né, os dias e tal. E o cara era apaixonado pela menina, tá? Apaixonado. Ó, no dia que ele chegou na audiência, eu tinha conversado com o promotor antes, tinha conversado com a juíza antes, todo mundo estava entendendo já o que tinha acontecido, né? E entendi que ele estava muito carregado emocionalmente também, por tudo o que tinha acontecido. Claro. E o que ele queria, na verdade, era que a ex-esposa pagasse por tudo que ela tinha feito com ele, né? Com o sentimento dele, e aquela história toda, do sofrimento por causa da alienação parental e tal. E aí chegou lá na hora, ele falou o seguinte, não, olha, eu não quero mais visitação, não quero nada não. Não quero mais ver minha filha. E daí tu não... Como assim? Não, a gente parou assim, olhou, deu aquele silêncio assim, eu olhei pra ele, falei, cara, o que você tá falando? Né? Porque até então... A gente lutamos tanto por aquilo. Ele falou, não quero mais, só eu sei o que eu tô sentindo, tal, não sei o quê. Não, mas o acordo aqui e tal. Eu falei assim, você posso conversar com o meu cliente fora da sala? Pode. Peguei ele, falei, cara, o que tá acontecendo com você? Daí ele tava nervoso assim, o olho cheio de lágrimas. Eu falei, não, olha, se acalma, vamos, né, colocar aqui, né, vamos segurar um pouquinho aí as emoções. O que você queria? Não era a gente delimitar aí, né, os horários que você poderia estar com ela, os dias que ela ficaria aí com você, e só você, sem ninguém, sem assistente social, sem os avós, paternos, maternos, não é isso que queria, não é, tal. Então, vamos fazer isso? Não, vamos, doutor, vamos. Aí voltou, falou, não, eu aceito, vamos fazer então, tal. Aí, assim, saímos de lá felizes, né? Mas eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. No dia seguinte, ele me liga e fala assim, eu queria anular o que foi feito ontem. Mas por quê? Não quero mais nada, não quero ver minha filha, não sei, mas o que isso tem a ver com a anulação? Quer dizer, aí a pessoa começa a variar, né? E é difícil você trazer, né, pro plano racional mesmo, claro, né? Bom, resumo da ópera. Ele simplesmente deixou de lado a filha dele. Falou que não queria mais contato, porque não queria. Eu sugeri a busca de um psicólogo, né, para um tratamento, ali, um terapeuta, para entender o que estava acontecendo com ele. E ele abandonou. Falou que não queria mais contato, falou que sentia que a filha dele olhava para ele com um olhar estranho, né? Olha que loucura. A gente batalhou tanto, e quando a gente conseguiu aquilo que ele mais queria, cara, então aquilo chocou assim, né? Cara, a cabeça do ser humano é muito doida, né? Assim, é muita emoção, muito sofrimento, muito causado, né? Então, né? E eu tentei conversar com eles assim, e agora chega uma hora que a gente tem que desvincular também. Claro, né? claro. Porque eu também não posso invadir, né? Começar a perturbar o cara todo dia. Mas assim, depois que isso acabou, que teve audiência e tal, a gente teve contato durante alguns meses ainda, né? E eu procurava, não, vamos lá, vamos tomar um café comigo, vem cá no escritório, vamos almoçar, né? E tentava falar assim. E engraçado que depois de algum tempo, né, já não tinha mais tanta emoção, mas tinha uma frieza dele, falando, não quero, sei, quando ela tiver mal de idade, se ela quiser me procurar e tal, eu vou estar aqui, mas eu fiz tudo que eu podia e tal, acho que ela me olha de um jeito diferente, pra isso não tem cura, tal, não sei o quê. Você vê que realmente o que não causa um processo, né? O que não causa um processo. Eu tinha um professor que sempre falava, o processo é dolorido. Não, demais. Doloroso e dolorido. Todo mundo que passa pelo processo não é algo que alguém deseja. Não é. Né? Mas vamos lá. Agora conta rapidamente, que nosso horário já. Me conta como é estar à frente da maior subseção do estado, aqui em Vila Velha, na cidade de Vila Velha, na comarca de Vila Velha, aqui no Espírito Santo. É trabalhoso, né? Mas é um motivo de satisfação muito grande, né? A gente tem um grupo muito forte, muito unido aqui em Vila Velha. Isso é muito bacana.
Não é fácil cuidar de todos os problemas que acontecem e muitas vezes a gente enxerga algum problema que precisa ser resolvido, alguma coisa que precisa ser melhorada, mas não tem braços para fazer. Né? Porque a OAB e com tudo isso depende, né? OAB tudo... na verdade é o seguinte, assim, de OAB eu acho que eu já entendo um pouco, né? Eu tô no meu 10º ano de OAB, né? Você me falou. Eu comecei como conselheiro suplente, depois fui conselheiro titular. E agora estou no meu 1º ano de reeleição, né? Do 2º mandato. Tá no pós-doc, 10º ano de OAB. Tá no pós-doc. E a OAB é muito bacana, assim, eu acho que só quem está dentro, quem teve a oportunidade de participar, né, da gestão da ordem, entende isso. É legal, é motivador você poder ajudar as pessoas, é uma questão de propósito, né? Você entregar alguma coisa para a advocacia, que é a profissão que você resolveu abraçar, que você ama. Então, deixar alguma coisa de bom, né, para a sua própria classe. Claro. Porque hoje em dia o que a gente vai mais ver o quê? Os críticos de plantão, né? Assim, todo mundo adora, né, com o dedo em rixa, apontar algum defeito, apontar alguma crítica. E quem me conhece sabe que eu não sou muito de fazer isso, assim, né? Eu, quando quero apontar alguma crítica, eu normalmente aponto de uma forma um pouco mais construtiva, de uma forma um pouco mais empática, né? Eu costumo apontar os fatos e não as pessoas, né? Isso é um perfil meu. E justamente por isso eu falo, bom, se tem algumas coisas que não me agradam, em vez de ficar olhando, eu vou meter a mão na massa, né? Eu quero colocar a mão na massa aí para melhorar. Então, eu não gosto de esperar que os outros façam, eu gosto de ir lá e fazer, né? Legal. Então, eu acho que esse é um pouco do meu espírito na ordem, assim, né? Bacana. Eu gosto de fazer, gosto de estar à frente. O nosso grupo ali tem muitas pessoas engajadas nisso. Só que mesmo assim, são poucas pessoas, são poucos braços para atuar em tudo que a gente precisa atuar. Claro. Né? E a gente sabe que as dificuldades da advocacia, estamos falando disso daqui, ela passa por várias coisas, né? Passa por estrutura, passa por tratamento, né, que os órgãos públicos dispensam aos advogados. Muitas vezes, servidores públicos, às vezes juízes, tomam alguma atitude que tomam porque não sabem que existe uma norma que regulamenta aquilo ali. Isso acontece também, né? Não adianta achar que todo mundo sabe de tudo. Não, então, de forma alguma. Então, ali nessa posição, né, de gestor da subseção, eu aprendi muito, né? Com as pessoas também, né? E aprendi muito institucionalmente, né? Quem você busca para resolver os problemas, como lidar com a burocracia, como lidar com a advocacia, e é realmente um exercício, né, de controle emocional, porque muitas vezes você institucionalmente não vai falar aquilo que você realmente pensa, né? Você tem que ter dedo para falar as coisas. Muitas vezes não é hora de gritar, né? É hora de conversar, é hora de trazer o problema para um plano um pouco mais racional, né, para ver o que pode ser feito. Apaziguar. Não, mas é isso aí. Mas eu gosto desse trabalho assim. E é engraçado, né? Porque eu nunca imaginei que eu fosse ter um efeito colateral desse trabalho na ordem que hoje eu tenho. Que, assim, algumas dos meus melhores amigos, das minhas melhores amigas, das pessoas que fazem parte da minha vida, também estão no sistema OAB, né, comigo. Legal. E a gente eu não imaginava que isso aconteceria, né, porque eu tinha minha vida fora da ordem, né? Então, eu não imaginava que iria acontecer isso depois de tanto tempo, né? E hoje aconteceu, assim, hoje eu olho, eu gosto, né, de estar na ordem, gosto de estar com as pessoas que trabalham comigo, tenho muitos amigos que, como eu disse, hoje fazem parte da minha vida, né, e é legal você trocar experiências também, né, com as pessoas. Às vezes eu tô aqui, mas quero saber o que está acontecendo lá em Cachoeiro, lá em São Mateus, lá em Guaçuí, né, lá em Colatina. Então, assim, isso é muito bacana. E talvez o que eu mais falo, assim, né, até internamente, assim, até para os outros presidentes de subseção também, que eu já sustentei algumas vezes, né, até no colégio de presidentes, ou até em conversas mais íntimas, assim, e isso eu demorei para entender, né. Quando eu sentei pela primeira vez no colégio de presidentes ali, o que eu pensava? Falei, bom, estou participando da minha primeira reunião do colégio de presidentes de subseção. Eu estou aqui para quê? Estou aqui para defender os interesses da advocacia de Vila Velha.
Mas não era isso, né? De tudo. Na verdade, quando você está lá para defender os interesses de toda a advocacia. De toda a advocacia. Né? E eu acho que é esse o espírito que a gente tem que ter na OAB hoje, né? A OAB, ela está lá para quê? Para defender os interesses de todos os advogados. De todos os advogados. Indistintamente. Né? Então, a dor do advogado que está lá em São Mateus, ela tem que ser sentida também pelo advogado que está aqui, claro, né? Na capital. Né? E eu acho que esse é o meu maior aprendizado, sabe? Na ordem. Esse é o meu maior aprendizado na ordem. Não, e a gente só tem que parabenizar, porque a gente escuta só coisas boas, seu trabalho tem sido muito bem reconhecido. Obrigado. Parabéns, de verdade. Obrigado. Agora a gente vai entrar aqui num momento de um bate-bola. Eu falo e você responde o que vem na sua cabeça rapidinho. Nunca diga para um advogado. Esse bate-bola é pra você chegar e pressionar a pessoa, né? Tipo isso. Então fala pra mim, vamos lá. Nunca diga para um advogado. Trabalhar de graça. Alvará é? Felicidade. Justiça é? O que a gente busca todo dia, né? O que você falaria para alguém que te fala que advogado tem vida fácil? Não conhece a advocacia, está completamente desconectado da realidade. Processo físico ou eletrônico? Não, processo eletrônico é o futuro. Audiência presencial ou virtual? Presencial. Nunca comece uma sustentação oral com? Se desculpando, né? Desculpa por nem sustentação oral, nem apresentação, nem aula, nem nada. Fui pego de surpresa, não consegui, né? A tal daquela, sabe? Não tive tempo de me preparar. Fui pego de última hora, não tive tempo de preparar, me desculpe. Não. Começa já. Se não fosse advogado, seria? Professor. Já é um excelente, né? Nefa, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Pelo nosso bate-papo, obrigado. Por compartilhar essa sua história fantástica aí. Obrigado pela oportunidade, obrigado por todos e todas que nos acompanharam, tá? Obrigada. Agora a gente tem que fazer um podcast com você também qualquer dia, hein? Vamos marcar. Pessoal, para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever para não perder nenhuma boa história por aqui. E lembrando, agradecer mais uma vez ao patrocínio e apoio do Sistema OCB do Espírito Santo. Até a próxima!